Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui no canal e o vídeo de hoje, na verdade, vai ser respondendo uma tag. Como a gente está se dedicando aqui às leituras do Mulheres Continentais para o mês que vem, o mês de março, inclusive se você não sabe do que se trata esse projeto, eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo de apresentação. Basicamente consiste em ler uma mulher de cada continente do mundo e a gente geralmente traz em março aqui para vocês. Como é uma quantidade um pouco maior de livros, né, são 7 livros no mês de março, a gente já tá agora em fevereiro dedicando a essas leituras e por isso eu não teria como trazer uma resenha para vocês. Mas eu achei legal trazer essa tag, além de diversificar um pouco o conteúdo do canal. Se eu não me engano, eu acho que eu só respondo a tag dos 50%, eu não me lembro de ter respondido nenhuma outra por aqui, então achei legal trazer esse vídeo para vocês hoje. Eu escolhi a tag do primeiro livro, ou mais ou menos esse nome, a tag dos primeiros, um nome similar assim, que é original do Vitor, do Geek Freak, que eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo, e vocês também estão convidados para responder essa tag. Lembrem-se sempre de dar o crédito para ele, pois foi ele que criou. Mas sem mais delongas, então, já vamos começar com essa tag. Eu escolhi ela porque é mais ou menos algumas perguntas que vão resumir como que eu me formei como leitora, né, através de primeiros livros. São 10 perguntinhas e vamos lá. A primeira delas é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito de leitura. Aqui eu fiz quase que uma linha do tempo para vocês entenderem. Lá em casa a gente sempre teve livros à disposição, foi algo que meus pais sempre tentaram incentivar de alguma forma. E eu me lembro de 2 séries de livros que tinham lá, antes mesmo de eu saber ler, que eu me interessava bastante. Uma delas era a Conte Outra Vez, da Turma da Mônica, não gente, da Xuxa. E ela era com os clássicos dos contos de fadas e tinha uns livros em capa dura. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem de algum de exemplo. E tinham também as fitas que contavam a história. Eu me lembro que, mesmo sem saber ler, eu sempre ficava folheando esses livros porque eu achava muito bonito. E aí eu inventava histórias e coisas do tipo. Outros livros que também tinham lá, que da mesma forma eu achava muito bonito, ficava inventando histórias, era Uma História a Cada Dia, da Disney, que era das estações. Também vou deixar uma capa aqui. E o que eu mais gostava era que tinha a capa com um Pateta, que era do inverno, se eu não me engano. E o Pateta é meu personagem favorito. Então eu sempre ficava vendo os desenhos e tal, vendo as historinhas, sem saber do que se tratava direito, né? Além de pessoas que liam pra mim. Mas enfim, e aí esse foi o primeiro momento. Eu acho que uma transição natural e que muita gente faz, que muita gente começa dessa forma, foi com os gibis da Turma da Mônica. A gente tinha alguns em casa, assim, esporádicos, mas também o meu avô sempre dava pra gente, na época de férias, o Almanacão. O Almanacão era um livro maior, da Turma da Mônica, que vinha com várias historinhas, mas que no meio também tinham várias atividades, daquelas de tipo ligue os pontos, colorir, 7 erros, e a gente amava aquilo. Claro que a gente ia direto fazer as atividades e depois lia, e aí eu comecei lendo, e eu sempre gostei das últimas tirinhas das revistinhas da Turma da Mônica, e aí comecei aos poucos lendo Turma da Mônica. E aí depois, já na escola, eu acho muito bom que, assim, pra mim, na minha formação de leitora e das minhas irmãs, eu sei também que influenciou bastante, que a escola que a gente estudou era uma escola estadual, mas que a biblioteca era muito boa. E aí a gente tinha acesso a muita coisa ali. E os primeiros livros que realmente me chamaram a atenção, né, de romance, assim, que eu me lembre, foram os livros da coleção Vagalume. Tinham vários na biblioteca e eram disputadíssimos os livros da coleção Vagalume, porque todo mundo queria ler. E eu lembro de 2 específicos que eu adorei, que foi o Mistério dos 5 Estrelas e o Deu a Louca no Tempo. O Mistério dos 5 Estrelas já com um pezinho ali em histórias de romance policial, que é um dos gêneros que eu mais gosto. E aí depois ainda, por conta dessa biblioteca, eu também conheci a Agatha Christie, inclusive por influência das minhas irmãs, que estudaram na mesma escola, que já tinham lido os livros que tinham lá. Eu também li, e eu lembro que eram 3 livros que tinha na biblioteca disponível. E aí foi assim que eu também comecei e conheci uma das minhas autoras favoritas até hoje. Então, resumindo assim, né?
essa foi mais ou menos uma ordem cronológica, assim, da minha evolução como leitora desde pequenininha. Então é uma coisa que faz parte da minha vida tem muito tempo. E aí com o tempo você vai pegando um hábito maior, vai lendo mais, né, maior quantidade. Mas foi isso aí que aconteceu comigo. Vamos lá, continuando. O primeiro livro que te apresentou é um gênero novo. Aqui eu peguei um recente, que foi Recursão, que eu li no ano passado. E aqui foi a minha entrada no gênero de ficção científica. Eu já tinha lido um livro, assim, de uma fantasia jovem que tinha um pouco de ficção científica, mas aqui, de fato, eu realmente entrei no gênero, que é um gênero que eu já assisto muitos filmes e séries, mas que eu nunca tinha lido. E eu achei que foi uma ótima entrada por esse livro aqui, porque ele é muito bem elaborado, mas ele não é difícil. Então ele não traz termos muito técnicos, explicações muito complicadas que deixam a leitura mais difícil. Eu achei bem tranquilo. É um livro sensacional. O final é um pouco arrastado, mas no geral é um livro maravilhoso. Eu gostei muito de Recursão. Eu, inclusive, depois que eu li, eu já coloquei Matéria Escura, né, do Blake Crouch também, na minha lista de desejados, porque todo mundo fala muito bem. Então eu quis seguir também lendo Blake Crouch, porque eu gostei muito de Recursão. Então me ajudou a entrar no gênero de ficção científica. Continuando, o primeiro livro favorito. Aqui, ainda voltando lá na história da biblioteca, tem um livro que eu não lembro o nome e eu já tentei procurar esse livro, como que ele era, que me marcou muito. E eu lembro mais ou menos a história, que era um avô com duas crianças. E eu não lembro se o avô tá contando uma história para essas crianças ou se eles realmente vivem isso, que é com um submarino e aí eles vão lá no fundo do mar. Cara, eu lembro que esse livro é maravilhoso, mas eu não lembro o nome, não lembro nada dele, não consegui achar na internet. Eu já tentei procurar com, tipo, livro, submarino, crianças, enfim, não achei. Mas eu lembro que foi, quando eu li, assim, eu fiquei maravilhada. Foi realmente meu primeiro livro favorito. Mas aí depois, né, eu já vou falar aqui de Agatha Christie. Como eu disse pra vocês, eu comecei a ler na escola. E, gente, na escola era tipo quarta, quinta série que eu comecei a ler Agatha Christie. E aí depois que eu li esses 3 que tinham lá na escola, eu queria mais, queria mais. E uma amiga minha falou assim, ah, meu pai tem um, vou te emprestar. E o livro que a minha amiga me emprestou foi O Assassinato no Expresso do Oriente. Claro que não era essa edição, porque essa edição aqui é super recente, porque tá com a capa até do livro, que eu ganhei de aniversário, aniversário não, ganhei num Amigo Oculto há algum tempo atrás. E assim, esse livro desde então é um dos meus favoritos da vida. Eu adoro essa história, eu acho assim, genial, de verdade. E tem muito tempo que eu li, né? Então ele é um dos primeiros e ainda é um grande favorito da minha vida. Eu comecei, inclusive, recentemente a fazer coleção desse livro, então eu tenho essa edição aqui. A Raquel tem lá em casa, inclusive, a que eu li, que é a capa bem mais antiga. Eu tenho num box aqui do Hercule Poirot. Também tem o Assassinato no Expresso do Oriente. E eu já tenho também ele em versão quadrinho. Então já fica aí a dica, se alguém quiser me dar um presente, pode me dar edições de Assassinato no Expresso do Oriente. Inclusive a da HarperCollins, dessas edições aqui, ó, de capa dura, tá bem legal. Já coloquei na minha lista de desejados também. Mas continuando, vamos lá. Quarta pergunta. O primeiro livro que te fez chorar. Aqui eu não teria muitas opções também pra colocar, porque eu geralmente não escorrem lágrimas enquanto eu tô lendo. Dá aquela emoção, dá aquele nó na garganta, mas não é de chorar, assim, de muitas lágrimas. Só que tem alguns aqui que eu já falei com vocês, e ele foi realmente o primeiro, que é O Menino do Pijama Listrado. Eu acho esse livro aqui sensacional. Eu também li na época da escola, porém foi no ensino médio. E assim, eu gostei muito desse livro, sério. Ele é triste, ele é emocionante, ele é pesado, mas é muito bom. Eu não li mais nada do John Boyne, mas eu sei que ele tem vários livros aí que o pessoal gosta bastante. Então eu acho que é um autor que eu tenho que ler de novo, porque realmente O Menino do Pijama Listrado foi um livro que me marcou de verdade. E não tem como não chorar nessa história. Foi... Sinceramente, não tem nem palavras mais pra dizer. Então, com certeza, foi O Menino do Pijama Listrado. Seguindo, o primeiro livro que você detestou. E aí aqui eu acho detestar uma palavra muito forte, sabe? Pra poder falar, assim, de livros.
E eu realmente acho que eu não tive muitos que eu tipo, ai, odiei. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas geralmente são livros mais medianos, que tem coisas que eu não gosto e coisa que eu gosto. Mas teve um que eu realmente não gostei, que foi O Casal que Mora ao Lado. Eu vou ter que deixar a capa aqui pra vocês, porque eu já não tenho esse livro aqui há muito tempo, que assim que depois que eu li, eu já dei ele embora. Porque eu não sei o que a autora fez ali, sabe? Ela começa muito bem, a premissa é muito boa, vai evoluindo as coisas vão acontecendo legal. Tem umas coisas um pouco previsíveis. E aí chega o final, a mulher, eu acho que é mulher, agora eu fiquei na dúvida, o autor ou autora, enfim. A pessoa que escreve estraga o final, mas num grau que não tem explicação. Tem umas páginas finais ali que são totalmente inúteis, sabe? Quiseram criar uma coisa assim, um sensacionalismo no final, que não tinha necessidade nenhuma, a história já tinha se encerrado, já tinha acabado e pronto, e não precisava. E além disso, tem um crime que acontece, que a pessoa que comete esse crime, ela acaba sendo perdoada, tanto pela justiça quanto pelas pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa que comete o crime. Isso pra mim foi um absurdo pela natureza do crime que ela comete. Então, assim, no final das contas foi um livro que eu realmente achei ruim e é isso. Então eu acho que é o único que eu conseguiria responder essa questão aqui. Vamos lá então. 6. O primeiro calhamaço que eu li. Gente, eu não leio muitos calhamaços, eu não sei o que é considerado um calhamaço, acho que varia muito para pessoas, mas aqui eu tô considerando livros com mais de 500 páginas. Eu ia colocar um que eu vou falar mais pra frente, mas ele não se enquadra como um livro. E aí eu coloquei a série do Herói Perdido do Rick Riordan. Eu não tenho ela aqui, mas eu tenho a do Magnus Chase pra ilustrar pra vocês. Grande parte dos livros do Rick Riordan eu li em inglês, nessas edições assim mais econômicas. E elas são gigantes, sabe? Tudo bem que elas têm uma letra maior, uma margem bem maior, mas elas têm muitas páginas. Então a série do Herói Perdido, elas são livros maiores, até em português são por volta de 400 páginas. Tem uns que, se eu não me engano, até passam de 500. Então realmente foram os primeiros calhamaços que eu li. E os meus são todos tipo assim, ó. Eu lembro que eu acho que a Marca de Atena e A Casa de Hades, que são o terceiro e o quarto livros, são os maiores, se eu não me engano. Então, provavelmente foram eles que foram os primeiros calhamaços que eu li na minha vida. Vamos lá. Continuando. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Aqui é engraçado que eu realmente tenho uma zona de conforto que eu fico por ela por muito tempo. Tipo assim, de um autor ou de gênero. E esse livro que eu coloquei aqui, ele foi meio que sem querer que eu saí da zona de conforto, que foi O Adulto, da Gillian Flynn. A minha história com a Gillian Flynn, ela começou quando eu assisti ao filme Garota Exemplar, e eu achei sensacional. E aí eu descobri que era de um livro, e aí eu fui atrás da autora, e aí eu peguei outros livros da autora para eu poder conhecer. Então eu li Objetos Cortantes, que eu acho um livro sensacional também. Eu tinha pegado Lugares Escuros, mas eu não cheguei a ler. E aí eu tinha O Adulto também no Kindle, e aí eu li. Só que O Adulto, ele não é suspense, romance policial, ele é terror. Ele é um conto de terror. E eu não sabia que era um conto de terror. E aí eu li. E eu sou uma pessoa que tem muito cagaço, sabe? Eu tenho muito medo. Então eu não leria por livre e espontânea vontade, provavelmente, com medo de sentir medo. E aí eu acabei lendo, levemente enganada. E realmente é um conto de terror. E aí me deu o medo, sim, enquanto eu li, mas eu gostei bastante. Tanto que eu comprei ele físico, já reli. E é um conto que eu gostei muito. Então realmente me fez sair da minha zona de conforto. Não por vontade própria, mas fez. E foi bem legal. Eu gostei bastante desse conto aqui. Inclusive super recomendo pra todo mundo. E aí agora continuando. A primeira série que você leu sem ser Harry Potter. Eu acho engraçado que essa pergunta ela é muito específica, fala sem ser Harry Potter, porque realmente a maioria das pessoas leu Harry Potter como primeira série. Eu não. Pra quem não sabe, eu li Harry Potter tem, sei lá, 2 anos no máximo atrás. Eu comecei a assistir os filmes quando eles iam saindo, mas eu não fui acompanhando o hype.
E aí todo mundo sempre me falou assim, Harry Potter, você tem que ler, você tem que ver, blá, blá. E eu fiquei tomando um certo ranço que todo mundo queria que eu fizesse, e aí eu não fiz. E aí, depois que eu fui no parque de Orlando, de Harry Potter, aí eu falei assim, tá, é bacana, é maneiro, vou ler os livros. E aí que eu fui ler os livros, então foi bem recente, sabe? Foi há uns 2 anos atrás. Então essa pergunta não precisava ser tão específica pra mim, mas vamos lá. A primeira série que eu li, eu achei que eu ia responder Rick Riordan, mas aí eu lembrei de Crônicas de Nárnia. Porque eu ia colocar esse aqui como calhamaço, porque eu realmente li numa edição dessa. Não é essa especificamente minha, que eu comprei muito tempo depois, mas eu peguei emprestado de alguém. E tem mais de... Quantas páginas tem aqui? São 700 e tanto. Então eu ia colocar como primeiro calhamaço. Só que não é, na verdade, porque As Crônicas de Nárnia, esse livro aqui, é um compilado de 7 livros. Esse aqui é um volume único, mas tem eles separados também. Então é, na verdade, uma série. Então a primeira série que eu li foi As Crônicas de Nárnia, eu inclusive adoro. E eu acho que os livros que não viraram filme são melhores. Então tem um aqui que chama Cadeira de Prata, que eu acho que é um dos meus favoritos. E Crônicas de Nárnia é um livro que eu acho que daqui a um tempo eu vou querer reler, porque eu lembro de ter gostado bastante. Então essa foi a primeira série que eu li. Então, continuando. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero que você não tem costume e amou. E aí aqui... eu não sei se vocês acompanham, se vocês já viram, eu tenho um leve problema com clássicos, não é uma coisa que eu gosto, assim, de ler. Eu já tentei ler alguns, principalmente brasileiros, tipo Dom Casmurro, tipo Alienista, que a Raquel falou pra eu ler. Mas eu tenho grandes dificuldades, não é uma coisa que eu gosto, não é um estilo. Machado de Assis e Aloysio de Azevedo são mais ou menos na mesma época, então tem o estilo literário muito parecido. Não são livros que eu gosto. Então, quando, na época, foi na escola também, no ensino médio, a professora passou pra gente ler Capitães da Areia, eu já fui com o pé atrás, porque eu não tinha aí tanta familiaridade com os clássicos, eu sempre tentava evitar e tal. Então eu fui com o pé atrás. Mas esse livro aqui eu gostei muito de Capitães da Areia. Como eu disse, eu li no ensino médio. E aí depois eu adquiri esse livro em troca do Scooby recentemente para poder reler. Então eu vou trazer ele em breve aqui no canal, vocês vão ver aí daqui a um tempo, vocês vão escutar falar dele novamente. Mas foi esse aqui que eu realmente não esperava gostar desse livro e gostei bastante de Capitães da Areia. E eu super recomendo para quem quer ler e conhecer autores mais clássicos, mais renomados do Brasil. Eu recomendo Jorge Amado com Capitães da Areia. Então vamos lá, eu acho que agora é a última. A 10ª e última pergunta é o primeiro Guilty Pleasure. E aí aqui é meio que aquele livro que às vezes você gosta muito e que, tipo, você tem um pouco de vergonha de falar. Eu não tenho muita vergonha de falar. Acho que muita gente às vezes pode colocar, sei lá, Crepúsculo, ou eu não li Crepúsculo, mas enfim, sei lá, enfim, eu não tenho muita vergonha do que eu leio mesmo e problema, só que eu entendo que rola um certo preconceito quando você fala sobre isso, ou quando você lê, tipo, as pessoas não gostam, meio que olham torto, e aqui eu separei 2 exemplos. O primeiro deles é o gênero, que eu mesmo, depois de velha, já leio muito YA. Eu gosto de livros jovens, eu gosto principalmente de fantasias jovens. E aí até aqui mesmo no canal já teve alguns comentários levemente sarcásticos quanto ao gênero e tal. E eu sei que muita gente acha, tipo, às vezes desdenha e tudo mais. Eu acho uma bobeira, eu acho na verdade um absurdo. Eu acho que você tem que ler o que você gosta, independente da sua idade. Claro que quando é o contrário, se é uma pessoa muito jovem lendo um livro adulto, pode ter problemas de gatilhos e tal, e de cenas que não são adequadas para a idade. Mas o contrário, não tem esse risco. E eu acho que se você gosta daquele universo que os autores criam, daquele tipo de história, que tem, sabe? Ler. Então eu não tenho nenhum problema em falar que é um dos meus gêneros favoritos. Apesar de muita gente ter um certo preconceito com esse gênero, principalmente depois de velho, tipo, olha meio torto e enfim. Então, mas eu realmente tô nem aí.
E outro que eu coloquei aqui, que acaba que tem alguns autores que entram, que as pessoas começam a falar ali, e aí eles ficam meio que, não mal falados, mas acabam, principalmente autores de best-seller, que parece que eles não são tão bons quanto clássicos, sabe? As pessoas fazem muito essa comparação do tipo, ai, não é literatura, sei lá. Enfim, tem umas comparações idiotas, assim, que as pessoas acham que, tipo, só porque às vezes a pessoa escreve no mesmo estilo vários livros, não é bom. E um desses autores, que eu acho que teve um grande hype há muitos anos atrás, e aí que agora ele ficou esquecido realmente, mas que talvez as pessoas possam vir a criticar, mas que eu também tô nem aí, é Dan Brown, e eu adoro os livros do Dan Brown. Eu, inclusive, tenho que ler o mais recente, que eu acho que é A Origem, que eu não li. A Raquel não gostou muito, mas eu pretendo ler ainda, mas eu adoro o Código da Vinci, Anjos e Demônios. Eu já li quase todos, eu acho que eu só não li esse mais novo e o Ponto de Impacto, que é uma outra história. Mas assim, eu adoro Dan Brown, gente, sinceramente. Acho que ele tá aí esquecido no universo, mas que ele poderia voltar com livros. E ele é uma pegada muito similar a Rick Riordan, assim. É uma coisa bem mais adulta, mas é essa jornada de herói, principalmente com o Langdon, que eu não sei se fala assim o nome dele, que é o personagem principal, mas que tem muito dessas coisas da história, né? E o dele tem muita história mais real, não tanto mitologia, né? Tem muito ali da história misturada, dos mistérios, então vem, tipo, os templários, por exemplo, a própria maçonaria com segredos e tal. Então tem umas coisas bem legais, então eu gosto bastante de Dan Brown. E eu acho que algumas pessoas, assim, no meu entendimento, na minha visão aí, dentro do universo literário, podem ter um certo preconceito com isso, mas eu também não estou nem aí. E aí, é isso, gente. Essa é a tag do primeiro livro. Acho que deu pra vocês entenderem um pouco mais sobre a minha formação, principalmente como leitora. E alguns livros aí mais inusitados que talvez nem todo mundo saiba que eu já tenha lido. Mas eu gostei bastante de responder essa tag. Como eu disse, ela é original do Geek Freak, ela já é mais velha, não é tão recente. Mas tá aqui embaixo tanto o link pro vídeo original da tag, quanto as perguntas para você também poder responder. Então sinta-se à vontade para responder aqui nos comentários ou nas suas redes sociais, enfim, aonde vocês quiserem. Se tiverem gostado do vídeo, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima.